Bem-vinda! Esta é a prática de centramento e presença, uma meditação criada para ajudá-la a retornar ao lugar mais importante que existe, você mesma. Vivemos em um mundo que constantemente nos convida a olhar para fora, a responder às urgências, os estímulos e as expectativas. Pouco a pouco, nos afastamos do nosso próprio centro. Esta prática é um convite para fazer o caminho de volta. Antes de qualquer ferramenta, de qualquer movimento ou reflexão, existe um estado interno que precisa ser cultivado, o estado de presença. Quando estamos verdadeiramente presentes, respiramos melhor, ouvimos melhor o nosso corpo com mais sensibilidade, percebemos nossos sentimentos com mais clareza e acessamos respostas que dificilmente encontramos apenas pela mente. É por isso que na Meta Clara iniciamos os nossos encontros por aqui. Não porque seja uma formalidade, mas porque eu acredito que a qualidade da nossa presença determina a profundidade da nossa transformação. Permita que essa prática acompanhe você, sempre que desejar desacelerar, reorganizar seus pensamentos, regular as suas emoções ou simplesmente voltar para casa, para dentro de si. Não existe um jeito certo de fazer. Existe apenas o convite para respirar, sentir e estar aqui. A presença é o solo onde toda transformação cria raízes. Então, encontre agora uma posição confortável. Você pode sentar numa cadeira mesmo, no chão, ou, se precisar, também pode deitar. Mas é uma prática que você pode fazer em qualquer lugar. Então você pode sentar, posicionar os seus pés no chão e as mãos sobre as coxas. E antes de mais nada, nessa posição, apenas inspire. E solte. Solte, emitindo também aquele som de alívio. Mais uma vez, inspire profundo e solte. E agora sim, aos poucos, feche os olhos. E assim que você fechar os olhos, eu convido você a olhar pele adentro. Então a gente começa prestando atenção nesse ar que entra, batendo pelas narinas e saindo do nosso corpo um pouco mais aquecido. E aí a gente vai trazendo então atenção para os nossos ombros, tirando a tensão dos ombros, deixando eles soltos e aliviando então a musculatura que envolve a face, aliviando a mandíbula, a pressão nos olhos, alisando então a testa, soltando a musculatura que envolve a face. E a partir daqui então a gente vai trazendo a nossa atenção lá para a nossa base, para os nossos pés, fixando eles no chão sem pressioná-los, mas apenas em contato com o solo. E começando então a permitir que a consciência perceba que existe um fluxo de energia que vem da terra e se conecta pelos pés. E quando essa conexão acontece, a gente pulsa junto com a terra. A pulsão da terra pulsa também junto com o nosso coração. Inspire. E perceba então as mãos sobre as coxas e o calor que as mãos emanam. Sinta o toque, o peso das mãos sobre as pernas.
E logo mais perceba esses ossinhos que estão na base da sua coluna e que quando você senta, você é capaz de percebê-los, senti-los, tocá-los. E a partir desses isquios, tocando a base da cadeira, você começa então a alinhar a sua coluna, trazendo as vértebras para o seu alinhamento natural. E automaticamente, para que isso aconteça, você aciona a musculatura do centro do teu corpo. Inspira. Escaneando as vértebras, alinhando elas, trazendo a cabeça para o eixo, deixando então o queixo paralelo ao chão. Solta a língua do céu da boca. E ao alinhar a coluna, a gente permite que o fluxo de energia percorra as nossas vértebras, a nossa medula e nos conecte então com essa energia que está entre a terra e o céu. E entre a terra e o céu existe um centro, que é o nosso coração. Inspira. E ao permitir então que essa energia ganhe fluxo através do alinhamento do corpo, da presença do estado, a gente visualiza a luz entre as nossas sobrancelhas, como se fosse um sol conectando ao centro da nossa testa, um pouco abaixo, um pouco acima das sobrancelhas. E essa luz adentra esse centro e se expande em todo o nosso corpo, como se todo o nosso corpo vibrasse junto com a luz. Inspira. E nesse estado de luz, clareza, lucidez, você traz consciência para essa respiração. E quando você inspira, expande suas costelas, seus pulmões, abrindo espaço para a vida fluir. E ao soltar o ar, você solta o ar, a tensão, a rigidez. Mas mantenha o alinhamento do corpo. Inspira, se conectando com essa luz que adentra o centro superior às suas sobrancelhas. E convida então, para além do corpo físico, o corpo mental estar aqui presente agora, trazendo a atenção da mente para o estado que o corpo está sentindo. E assim você convida o corpo emocional para juntar-se aqui nesse espaço, aliviando as emoções e sentindo o corpo pele adentro. E nessa junção de corpo físico, mental, emocional, convidamos o nosso corpo espiritual para formar então todos os corpos que nos formam um só ser. E são nesses pilares do corpo físico e dos corpos sutis que você percebe que a luz e a presença trazem lucidez. Permaneça um pouco nesse estado de respiração consciente, coluna alinhada, ombros relaxados.
Então você vai trazendo as duas mãos unidas no centro do seu peito, conectando uma mão com a outra, transpondo energia de um lado para o outro do corpo, integrando as polaridades do Sol e da Lua, do feminino e do masculino, da luz e da sombra, do claro e do escuro. E sente o calor das mãos emanando energia e integração. Levemente curve a sua cabeça na direção das mãos em prece junto ao peito. Conectando-se então com essa força sutil que te habita, que é a sua fé, que é a sua conexão, o seu estado de presença. Sem grandes intenções, apenas repouse nessa posição, onde a integração acontece. No seu tempo, eleve a sua cabeça, desça as mãos novamente, posicionando elas sobre as coxas. E se aproprie desse estado de presença. E aos poucos, essa luz que adentrava a parte superior à sua sobrancelha se despede e mantém o seu corpo luminoso como uma clareira viva, acesa, reluzente. Inspire mais alguns ciclos nessa posição, trazendo consciência para o peso das mãos sobre as coxas, movimentando elas lentamente. E a partir desse lugar, você começa a retornar no seu tempo. E que a presença conquistada aqui, durante esses minutos, seus pensamentos, suas palavras, seus movimentos e suas escolhas expressem a essência que habita em ti. É a qualidade da nossa presença que determina a profundidade da nossa transformação.